Boa noite a todos. Nesse momento, nós vamos iniciar mais uma live, onde nós estaremos abordando o tema semente de mostarda. E antes de nós começarmos a nossa explanação, nós vamos fazer a nossa prece. E vamos fechar os nossos olhos levemente, pedindo que Deus, que Jesus, que os benfeitores amigos nos amparem, nos iluminem, para que nós possamos ter mais uma oportunidade do estudo. Gratidão por essa oportunidade, gratidão por estarmos aqui. Queremos pedir que Jesus, através dos nossos anjos de guarda, nos ilumine, nos ampare e nos proteja em todos os momentos da nossa vida. Muita gratidão e que assim seja. Então, nesse momento, a gente vai fazer a leitura lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 30, nós temos o seguinte ensinamento de Jesus. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se a maior de todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Então, Jesus nos ensina que o reino de Deus, dos céus, pode ser comparado como uma semente de mostarda. Para a gente entender um pouquinho, a mostarda é uma planta e a semente da mostarda é a menor semente que tem. E a planta, para a gente ter uma ideia, ela pode atingir a árvore até 2 metros e em alguns lugares na Palestina ela pode chegar até 3 metros de altura. Então é uma árvore muito frondosa e a sua semente é extremamente pequenininha. Então a gente pode pensar, fazer as seguintes reflexões. Se a gente pegar uma semente na mão, uma semente de uma laranjeira, uma semente de limão, uma semente de qualquer fruto, de uma fruta, enfim, a gente vai olhar para a semente e vai pensar como que a semente encerra uma árvore lá dentro. Mas para que a gente possa ter a árvore, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a semente, a gente precisa preparar a terra, a gente precisa plantar a terra, precisa ter condições para que haja germinação. Depois de um tempo vai haver a germinação, vai começar a crescer. E aí o tempo, as intempéries vão fazendo com que aquela sementinha vá se transformando numa grande árvore. Então a gente pode pensar que essa parábola, esse ensino de Jesus, ele é um ensino ligado ao nosso crescimento espiritual. Então nós, criados simples e ignorantes por Deus, temos dentro de nós as leis divinas gravadas na nossa consciência. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos, para chegarmos à angelitude, que é o período entre a semente até a árvore na fase adulta, nós temos todo um espaço de tempo. E esse espaço de tempo, ele se refere à nossa evolução espiritual. Então, a gente começa pequeno, a gente é bem pequenininho, porque as coisas elas sempre se referem do simples para o complexo. Para a gente aprender matemática, a gente primeiro precisa aprender os números. A gente precisa o manejo do simples para chegar nas estruturas mais complexas. Assim é na nossa vida em todos os momentos. Então o nosso espírito, ele vem simples e ignorante, criado por Deus, e ele vai passar por uma série de etapas de germinação, de plantio, de colheita, até que ele chegue na angelitude. Então vejamos que isso é uma questão de tempo, que as coisas não nascem prontas.
E muitas vezes nós somos tão infantis, nós temos tanta infantilidade dentro dos nossos corações, que nós queremos que as coisas se resolvam da noite para o dia, que as coisas aconteçam de uma forma instantânea, que os nossos problemas sejam resolvidos imediatamente. E a gente vai perceber que as coisas não acontecem dessa forma. Tudo tem um tempo de maturação. Assim somos nós. É o tempo que vai burilar o nosso espírito. E muitas vezes, quando a gente não aproveita esse tempo para que haja o nosso crescimento espiritual, nós vamos nos deparar com a dor. Porque a dor ainda é uma forma de que Deus se usa para que a gente possa evoluir. Porque às vezes, por exemplo, a gente só dá valor para a saúde quando ela nos falta. Então é através da dor que a gente dá valor para a nossa saúde. Então a gente não cuida da saúde, vamos colocar assim. Mas quando nós somos acometidos de uma determinada doença, e aí nós temos que passar por um período para que haja a cura, a nossa cura, sobretudo a nossa cura espiritual, a nossa cura do nosso eu, que a cura do nosso corpo físico é uma etapa exterior. Toda doença, ela vem nos trazer um ensinamento interno, para a gente mudar os nossos valores e, sobretudo, para a gente valorizar a nossa vida. Então, o desenvolvimento do reino dos céus, ele é gradativo. E cada um de nós, agora, nesse momento, está num estágio evolutivo diferenciado. Então, cada um de nós tem conquistas diferentes. Então, nós somos os semeadores. E nós vamos colher o nosso plantio mais para frente. Então, o momento de nós estarmos fazendo um bom plantio é agora. E essa nossa terra tem que ser trabalhada dentro dos nossos corações. E nós estamos sendo chamados para o testemunho nesse momento, para que a gente seja menos egoísta, para que a gente seja menos orgulhoso, para que a gente deixe as vaidades de lado, para que a gente olhe mais para o outro, para que a gente tenha mais empatia, para que a gente possa perceber, se colocar no lugar do outro, sem julgamentos. Então, nessa nossa etapa, nesse nosso progresso, nessa nossa evolução, desde a semente até a árvore na fase adulta, são muitas e muitas coisas que nós temos que aprender. E a gente tem percebido que a humanidade está reprovando nesse momento do testemunho, por causa que é muito egoísta, porque tem uma coisa chamada interesse pessoal. Então, aonde há o nosso interesse pessoal, em primeiro lugar, a gente esquece do outro. Então, a gente tem que pensar mais no outro, se colocar mais no lugar dele, para que a gente não faça nenhum tipo de julgamento e para que a gente possa aproveitar essa oportunidade que nós temos da evolução. E a gente poderia pensar assim, ó, que o nosso tempo aqui na Terra é transitório. Ele é muito curto perante a eternidade. Então a gente poderia dizer que entre a semente até a árvore na fase adulta, há um tempo muito grande. Então a gente não pode atropelar a ordem das coisas. Essa nossa maturidade espiritual, ela só é conquistada pelas nossas vivências, pelas nossas experiências. É quando a gente precisa experienciar numa determinada situação, é que a gente vai ver o nível de maturidade pelo qual nós estamos dentro de um determinado contexto. Então a gente tem que se perguntar qual é o nosso nível de maturidade no momento presente. Como nós estamos fazendo a nossa semeadura? Será que de fato nós estamos nos desvestindo do nosso eu, do nosso interesse pessoal para pensar no próximo? Então é isso que nós temos que nos perguntar. E falando dessa questão da semente, eu me lembrei de uma história que eu considero uma história muito bonita. Eu vou contar rapidamente, em função do nosso tempo ser curto, em que havia um príncipe
que ele precisava casar, ele já estava na fase de casar, e ele então, ele tinha muitas pretendentes no reino, muitas queriam, eram apaixonadas pelo príncipe, e elas não tinham nem como chegar nele, mas ele lançou um concurso para escolher a sua companheira. E nesse concurso ele chamou todas as moças que estivessem então interessadas em serem a sua esposa, a sua companheira, e ele disse então que ele daria uma sementinha para cada uma delas e que, findo um determinado período de tempo, a que lhe trouxesse a flor mais bonita seria a sua esposa. E havia dentre as pretendentes uma moça que era muito apaixonada pelo príncipe, mas ela é uma menina muito humilde e ela não tinha nem como chegar perto dele. Mas ela se dispôs então ao desafio e numa determinada época que o príncipe havia marcado, foram distribuídas muitas sementes para cada pretendente. E aí o que aconteceu? Ela pegou aquela sementinha, levou para casa, ela gostava muito de plantar, e ela levou a sementinha, ela botou num vaso, ela acomodou, ela colocou tudo que ela podia, ela deixou no sol, ela dava água e passou 1 mês e nada. Passou 2 meses e nada, e aí ela resolveu trocar a terra, ela cuidou. E aí estava chegando quase no limite em que ela tinha que apresentar a flor lá pro príncipe e nada tinha germinado. Nada, mas sequer nada. E aí ela disse, meu Deus, como é que eu vou chegar lá com um vaso vazio que não tem nada aqui? Então ela chegou no dia, ela disse, vamos fazer o quê? Eu fiz tudo que eu podia e não germinou, eu vou levar meu vaso vazio. E aí chegou no dia aquelas moças com flores belíssimos, aqueles vasos lindos, então, e ela olhava envergonhada com o vaso vazio, ela não sabia nem o que fazer. Aí o príncipe olhou para todas aquelas flores, todas aquelas moças, olhou para aquele pote vazio e havia um riso, um escárnio por parte das outras meninas com relação àquele vaso que estava sem nenhuma flor. E aí ao final ele deu o seu parecer, ele disse que aquela moça que estava com o vaso vazio havia sido a escolhida para ser a sua companheira. Foi um espanto geral, porque ninguém acreditava como que ele poderia ter escolhido a moça que não tinha trazido flor alguma e as outras tinham tantas flores. E aí ele explicou que todas as sementes estavam queimadas, que nenhuma iria germinar e que ela foi escolhida porque ela cultivou a honestidade. Então nós temos que ser honestos conosco mesmos, nesse nosso plantio, nessa nossa evolução espiritual. E aí a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que procurar semear bons pensamentos, a gente tem que ser muito positivo, muito otimista, apesar de nós estarmos vivendo momentos difíceis, todos nós nunca podemos deixar de cultivar dentro do nosso coração, nesse nosso plantio, a fé, a esperança, de que dias melhores vão surgir, de que o mal é transitório, ele não se sustenta, de que o bem sim, esse vai germinar dentro dos nossos corações, devemos fazer com que ele germine dentro dos nossos corações. E nós temos que ser sim otimistas, porque a tristeza, isso vai passar, os momentos difíceis eles passam, porque nada é para sempre. Então nós vamos nesse momento agradecermos essa oportunidade em prece, de termos aprendido mais um pouquinho nessa noite, hoje com a lição da semente de mostarda, que nós ainda pequeninos, nós nos agigantemos no nosso processo de evolução, procurando semear dentro do nosso coração a honestidade, os valores morais, que é isso que nós tanto precisamos. Muita paz e muita luz para todos nós. Fiquem com Deus.